Olá, terceira série, bom dia, né? Mais uma vez nós estamos aqui hoje, dando continuidade às nossas aulas, né? E hoje, assim como eu fiz no segundo ano, semana passada, poderia ter trabalhado com vocês também, mas eu achei melhor trabalhar separada, assim, individual, por séries diferenciadas, dias diferenciados. E outra coisa que me incentivou a dar essa aula para vocês hoje foi a questão de ontem, né, estar assistindo o jornal e ter observado que vários países mandaram para as embaixadas brasileiras um documento, uma carta, né, pedindo um posicionamento do governo em relação à Amazônia, e dentro dessa relação à Amazônia aí, eles enfocam a questão do indígena. E o que nós vemos na atualidade é uma violência muito grande, né, urbana, principalmente, né, envolvendo os negros, mas o que nós temos também é a violência com os índios. Recentemente nós vimos que no quilombo dos Calungas, né, uma fazendeira adentrando as terras dos Calungas, preparando a terra para plantio. Então isso aí também é uma violência, né, contra os negros. Ela não é só essa violência urbana que existe. Então, para começar, nós vamos falar lá do início, nós vamos voltar na história, porque essa violência ela tem origem na história da formação do povo brasileiro. Nós vimos que, quando os portugueses aqui adentraram, né, a violência que houve com os próprios índios. Então, vou começar a passar aqui para vocês um esquemazinho para a gente ir discutindo gradativamente. Então, o que nós vimos aqui, de início, né, eu coloquei aqui violência indígena com índio, né, e a violência negra. Não é a violência, eu coloquei violência negra, mas é a violência com o negro. Então, vamos lá. De início, nós vamos ver que a primeira relação dos portugueses foram com os nativos aqui do Brasil, que eram os índios, e essa relação era uma relação amistosa. Vamos colocar essa amistosa aqui, né, entre aspas, porque na realidade não existia uma amizade assim com os índios. O que existia era interesse, porque os portugueses traziam lá da Europa, vamos usar um termo assim bem popular, né, bugiganga, né, de lá de Portugal, para trocar com os índios, né, a madeira que aqui eles cortavam, que aqui eles produziam. Então, essa aí é uma das características, essa relação amistosa. Então, no início, não houve a necessidade de escravizar os índios. Uma outra característica é que na Europa, nesse período, estava acontecendo o quê? A revolta, né? A revolução dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica. Então, estava havendo um movimento de protestantes dentro da Igreja Católica. E a Igreja Católica estava perdendo muito fiéis. E os jesuítas viram nisso aí, né, a não escravização do índio, e sim ser favorável à catequização do índio, para que, além de trazer para o índio uma nova cultura, que era o cristianismo, né, levar para dentro da igreja novos fiéis, para que a igreja não se perdesse, né, pudesse haver assim, um balanceamento que ele estava perdendo com aquilo que ele estava ganhando, né? Então, essa é uma das características da relação, inicialmente, da relação dos portugueses com o índio. Porém, em 1530, nós vamos ver que houve uma mudança, porque em 1530, Martim Afonso de Souza traz para o Brasil as mudas, né, da cana-de-açúcar, e começa então a produzir no Brasil o açúcar, né, que era muito bem quisto, né, era uma fonte de riqueza, provavelmente naquela época era considerado como ouro lá para a Europa. Quem tinha um açúcar dentro de casa era poderoso, né? Então começa essa produção do açúcar aqui. E com essa produção do açúcar aqui, começa então a escravização dos índios. Aí então já muda essa relação aqui, certo? Só que os índios, nós sabemos que a índole dele não é de ter um trabalho forçado. Eles trabalham para subsistência, eles não visam lucro. Então eles não aceitaram essa condição de escravo e se rebelaram muito.
E aí, nesse período, então, eles fugiam, né, adentravam para o interior, né, do território brasileiro. E, então, nós vimos que nesse período aqui, foi onde, nós vimos lá na formação do espaço brasileiro, foi onde os portugueses conseguiram modificar muito a configuração do espaço brasileiro, porque com os bandeirantes indo procurar os índios, eles, então, descobriram novas terras, né? Apossaram de novas terras e os índios se viram cada vez mais acuados no interior do Brasil. E como os índios não deixaram se escravizar, né? Então, e a produção açucareira estava aumentando, Portugal enxergou no Brasil um potencial, um novo potencial de riqueza, né, para eles. Então, começa aqui realmente a colonização do espaço brasileiro. Porque quando nós estudamos na formação do espaço brasileiro, nós vimos que Portugal não se interessava muito, né, pelo espaço brasileiro. Mas a partir daqui, então, ele começa a interessar mais pelo espaço brasileiro, que ele vê um novo potencial, e começa, então, trazer para o Brasil novos modelos de produção, aliás, novo mão de obra para trabalhar. E que mão de obra era essa? Era a mão de obra escrava negra. Se refere aqui ao tráfico negreiro, nós podemos ver que tinha duas formas, o interno e o transatlântico. Quando nós falamos aqui interno, isso significa o quê? Porque a escravização do negro, ela não começou aqui no Brasil. Essa escravização ela começou dentro do próprio território africano. As tribos, né, entravam em guerras, né, e a tribo perdedora, vamos falar assim, eram aprisionados e transformados em escravos. Daí então eles começaram a fazer essa comercialização dentro do próprio território africano. E os portugueses viram nisso aí um potencial muito grande de empreendedorismo. Então começaram a comprar esses escravos, vendiam primeiramente, começaram dentro da própria Europa, dentro da própria África, né? Mais tarde trouxeram, levaram, né, para as colônias, inclusive o Brasil. Então, isso aí, eles viram um potencial muito grande de renda, né, de produtividade. Então, quando nós falamos, enquanto era interno, é porque era só dentro da própria África. Passou a ser transatlântico, quando passou a ser levado para outros continentes e nesses continentes a serem vendidos. Quais eram as características desses escravos? Então, nós vamos ver que quando eles chegavam, né, principalmente nas colônias, eles tinham determinadas características. Uma deles era a propriedade do senhor. A partir do momento que o senhor comprava esse escravo, ele tinha o direito absoluto sobre esse escravo, de fazer desse escravo o que ele bem entendesse. A objetificação do escravo. Naquela época, eles pensavam que o negro não tinha alma, né? O negro era um objeto. Então, somente consolidava a primeira característica ali, né, que o Senhor poderia fazer dele o que eles bem entendessem. E a repressão, nós vimos ao longo das histórias que a gente lê, ao longo da história propriamente dito, né, dos filmes que a gente assiste, como eles já eram naquela época repreendidos, já eram violentados nos seus direitos, né, na sua forma de viver. Então, a gente já percebe essa violência contra o negro nessa época aí, certo? Agora, só que haviam também diferentes tipos de escravos. Nós tínhamos o escravo de ganho, o escravo de lavoura e a mucama. O que era o escravo de ganho? É aquele escravo que, a partir do momento em que ele cumprisse as obrigações dele junto com o senhor, né, seja na fazenda, que seja no urbano mesmo, eles poderiam praticar, ter uma outra atividade que gerasse para eles lucro. E foi exatamente nesse grupo aqui de ganho que vários dos negros conseguiram comprar a sua carta de alforria, porque já que eles tinham uma renda extra, eles começaram a juntar o dinheiro e então pagar para o senhor a sua liberdade. O escravo de lavoura, quando a gente fala escravo de lavoura, mas ele está englobando também aqueles escravos que trabalharam na mineração, certo? Provavelmente tenham sido os escravos mais sacrificados e mais castigados. Trabalhavam de uma forma subhumana, trabalhavam
é, muitas horas, né, sem condições físicas, e eram os mais castigados. E a mucama, quando nós escrevemos mucama aqui no feminino, isso não quer dizer que não tinha homens englobados aqui. Isso eram aqueles escravos que trabalhavam principalmente com serviço doméstico, mas junto vamos falar a casa grande, né, as casas dos senhores, né? Então, havia-se 3 tipos de escravos aqui neste período. Então, aqui nós vamos ver agora, né, algumas formas de resistência do negro em relação ao escravismo. Então, a primeira delas foi o suicídio. Isso aí começou não foi só depois que eles foram escravizados aqui vamos falar o Brasil, né? Mas, às vezes, dentro do próprio navio, muitos já morriam, né? Eles falavam banzo, de tristeza. Era uma forma de suicídio. Eles iam ficando tristes, paravam de comer até morrer. Isso é uma prática de suicídio. O outro é o aborto. Muitas mulheres, para não ver os seus filhos escravos, né, preferiam então abortar do que ver os seus filhos mais tarde escravos. A paralisação, gente, ela não é característica do povo moderno, não. A paralisação já existia aqui, ó, correto? Porque muitos índios simplesmente paravam de trabalhar, eram extremamente castigados, né? Ou paravam, essa paralisação às vezes também não era só de trabalho, mas também de buscar uma sobrevida, né? Uma forma de viver, então acabavam morrendo. A fuga, né? Essa fuga aí nós vamos ver que ela poderia ser individual e poderia ser coletiva. Individual eu coloquei aqui. Então, eles fugiam muito, né? E a negociação? A negociação, nós vimos lá, né, quando nós vimos sobre as características, né, do escravos, nós vimos os tipos de escravos. Nós vimos que muitos deles eram escravos de ganhos, então, como ele juntava dinheiro, ele podia negociar com o seu dono, né, a questão da compra da sua carta de alforria, né, a sua liberdade. Depois nós vamos a fuga coletiva. A fuga coletiva, o próprio nome já diz, né? Eles fugiam em massa. Quando eles fugiam em massa, então nessa fuga eles começaram a criar quilombos. Haviam vários quilombos em todo o território brasileiro. Porém, nós vamos adentrar em 2. O Palmares, que foi o principal dele, era chefiado pelo Zumbi, né? Ele tinha uma resistência muito grande. O Palmares era um quilombo grande, hoje está de Alagoas, né? Então ele era muito grande, tinha uma capacidade de resistência muito grande e era liderado pelos Calungas. Desculpa, pelo Zumbi. Só que junto com o Zumbi, nós tivemos uma outra pessoa que ela, aliás, dificilmente a gente vê citar, que era a esposa dele, Dandara. Dandara, então, também foi uma grande lutadora. Ela lutou palmo a palmo junto com o Zumbi. E, no entanto, o nome dela quase não é citado na história, né? Depois, o segundo que eu coloquei é o Calunga. O Calunga, ele é situado aqui no estado de Goiás. Ele não foi o maior em tamanho, porém nós podemos falar que ele foi muito grande na questão de resistência. O quilombola dos Calungas recentemente foi descoberto, certo? Porque, na realidade, não houve, eles não conseguiram, a população não conseguiram destruir o quilombo dos Calungas. Gente, Calunga, que eu escrevi com K, mas muitas vezes vocês podem achar esse Calunga com C também. Todas as duas formas são certas, correto? Então, nós vamos agora dar continuidade aqui, né, na formação dessa resistência negra. Nós vamos chegar, então, até quando foi criado a Lei Eusébio de Queiroz. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Foi aquela lei que proibia o tráfico negreiro. Então, quando foi assinado a Lei Eusébio de Queiroz, os políticos daquela época já previam que, através dessa Lei Eusébio de Queiroz, iam chegar até
a libertação total dos escravos. Então, junto com a lei do Eusébio de Queiroz, os políticos proporam uma segunda lei, que é a lei da terra. O que é a lei da terra? Porque até nesse período aqui havia uma apropriação das terras, correto? Só que quando começaram a perceber que os escravos seriam libertos e que começaram a chegar muitos imigrantes no Brasil para o trabalho, eles criaram a Lei da Terra. Essa Lei da Terra propunha o seguinte: a partir daquela data, não se poderia mais haver a apropriação da terra, e sim a compra da terra, certo? Então aqui já começa a exclusão do negro da nossa sociedade, porque houve a libertação do negro, porém não houve um incentivo para ele trabalhar, para ele dar continuidade na vida dele. Então, por isso, muitos negros preferiram ficar na fazenda, porque por pior que seja a condição de vida, né, por mais que eles foram sacrificados, eles ainda tinham, né, a forma de sobreviver dentro da fazenda. Muitos saíram, buscaram outro tipo de serviço, mas sempre foi um trabalho de exclusão, ninguém dava para o negro um trabalho assim melhor, né? E mesmo porque o que perdura até hoje na condição do negro no Brasil ou no mundo, né? Nós estamos vendo no mundo todo, é o seguinte, que embora no Brasil 51% da população seja negra ou parda, apenas, apenas, apenas 26% do negro ele estuda, certo? Ele tem um grau de escolaridade melhor. Os outros 74% são de brancos, né? Dentro desses 26%, dentro da situação de abandono de escola, a maior porcentagem está entre os negros, né? Outra coisa, a questão salarial do negro. Nós vemos o seguinte, a 50 desculpa, deixa eu verificar aqui. O salário do negro, ele equivale a 57% do salário de um branco com o mesmo grau de escolarização. Isso eu estou falando no que se refere ao sexo masculino. Porque quando se falar no sexo feminino, nós vamos ver que o salário da trabalhadora negra é 38% o valor da trabalhadora branca, com o mesmo nível de escolaridade. Então, vocês veem aí que essa questão de exclusão, ela vem desde sempre, né? Nós vemos a condição do escravo, né? Eles não escravizaram brancos, escravizaram negro, eles não permitiram a apropriação de terra pelos negros, né? Quando houve essa possibilidade, eles criaram lei de compra, né, que foi a lei da terra. A questão do castigo, muitas vezes, né, o negro pagava por crimes do branco, e isso acontece até hoje. E então, por aí a gente vê a questão da luta dos negros até hoje pelo direito dele dentro da sociedade. Eles querem, eles lutam pela inclusão mais justa, né, deles na sociedade. E isso é resultante desde o processo de colonização.